Hoje nós estamos aqui, mais uma vez, no nosso podcast Fábrica de Mentes Inquietas, e é exatamente com o objetivo de poder provocar a inquietude na população, que estou aqui com a minha parceira, professora Marlene, psicóloga clínica, e também hoje nós contamos aqui com o Dr. Manuel Cruz, que é oncologista clínico no Hospital Sírio-Libanês, formado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, fez residência em oncologia pelo Hospital Sírio-Libanês, é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia e também membro da Sociedade Europeia de Oncologia. E hoje nós vamos tratar aqui, usufruindo dos conhecimentos e dos ensinamentos do Dr. Manuel, que é exatamente os cuidados das mulheres e das doenças ginecológicas. Dr. Manuel, primeiramente, muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença, a sua participação, e eu não tenho dúvida que será extremamente esclarecedora as suas posições, as suas respostas às questões que forem formuladas, e eu tenho certeza que você que está nos assistindo vai ter realmente oportunidade de ter novos conhecimentos sobre essa questão que é tão cara para a nossa sociedade. Então, desde já, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, doutor Eli, doutor Marlene, agradeço muito o convite, me sinto honrado com ele, inclusive, e espero que as expectativas sejam alcançadas, né? Esse é o meu objetivo aqui hoje. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Quer começar, professora Marlene? Sim, eu já ia conversar. Por que a tua escolha para cuidar especificamente dessas doenças ginecológicas que são tão agravantes nas mulheres? É uma pergunta que muita gente me faz, né? Por que tratar câncer, né? Por que você escolheu tratar câncer? E é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque, na verdade, eu comecei a me interessar por pacientes oncológicos na minha residência de clínica médica. Eram pacientes que precisavam muito de auxílio, de apoio. Eram pacientes que, na residência de clínica médica, muitos estavam falecendo. Por outro lado, é uma área em que as novidades elas não param de crescer, de alcançar. Então, é um tipo de área em que a gente não para um segundo de ver coisa nova e de ver oportunidades para que a gente possa trabalhar. Então, esses são dois dos motivos, e uma coisa muito cara, isso mais do ponto de vista egoísta médico, né, que a gente precisa falar também, é que esses pacientes, é incrível como eles aderem ao tratamento e como a união entre médico e paciente acaba sendo assim um relacionamento extremamente sólido. Isso, do ponto de vista profissional, é muito importante. É como se o profissional tivesse um paciente ou um cliente que aderisse ao tratamento e que sinergicamente trabalhasse junto. Isso, do ponto de vista profissional, é muito importante. É super importante, porque o paciente realmente ele procura no médico esse tipo de envolvimento, né? Ele precisa de alguém em quem ele confia, em quem ele possa depositar todas as angústias que está apresentando naquele momento, né? E um paciente oncológico, com certeza, vem com várias dúvidas, e é dessas dúvidas que nós vamos começar a falar um pouquinho agora, né? Que dúvidas são essas? Quais as questões principais, né? Eu estava comentando, antes de começar o podcast, dessa questão do HPV também, das meninas, né? Principalmente, que tem que tomar uma vacina logo cedo, né? Quais os medos? O que é isso? Qual é essa doença? Quais os cuidados que... Vamos começar por elas, né? Para as mais novas, né? Eu acho que apesar que também os meninos também estão tomando, né? Então, quais os cuidados que tem que tomar com isso? Eu acho que esse assunto é um tabu ainda, né? Infelizmente, ainda é um tabu no Brasil, e é muito interessante a gente conversar sobre isso, né? O HPV é um tipo de infecção extremamente prevalente e comum na população. Para vocês terem ideia de números, né? É bom a gente colocar em números. Até 80% das mulheres vai ter contato com HPV na vida sexual ativa dela, ou seja, a grande maioria das mulheres
terá contato com esse vírus. Basta ter vida sexual ativa. Então, por que eu digo isso? Porque muitas vezes quando a gente recebe casais, inúmeros casais, um culpa o outro, né? E isso é o tipo de coisa que altera a família, altera o casal. E veja bem, é como um resfriado, né? É uma coisa extremamente comum. Bom, Manuel, então quer dizer que todo mundo vai ter câncer? Não é bem assim. A grande maioria das infecções por HPV são autolimitadas. Os pacientes eles conseguem debelar a infecção. E não são todos os sorotipos ou os tipos desse vírus que causam câncer ou que aumentam o risco de câncer. Então são coisas importantes a se considerar. Por que tão cedo? Né? Então a vacina para HPV hoje, existem 2 vacinas. O que o SUS dá é uma vacina tetravalente, cobre 4 tipos de vírus, sendo 2 deles vírus que a gente chama de alto risco ou que podem causar câncer. E que conseguem evitar 70% dos cânceres de colo de útero, que é a nossa preocupação. Por que na menina tão jovem? Né? A gente sabe que no Brasil, muitas meninas acabam iniciando a vida sexual muito cedo. Não é? Isso ainda acontece, infelizmente, é uma realidade da nossa população. Então, se espera que vacinando as meninas a partir dos 9 anos, que é a vacina tetravalente liberada pelo SUS hoje, a gente consiga diminuir esse tipo de câncer na população. Né? Então, acho que isso é muito importante conversar, até porque existe um pouco de preconceito ainda. Poxa, eu vou vacinar minha filha por uma vacina que evita um câncer que é sexualmente transmissível? Então, é importante sim. Né? A gente tem que perder um pouco esse preconceito. Então, eu acho extremamente importante conversar sobre isso. Dá a sensação de que mandando a criança, né, começo da adolescência, né, pré-adolescente, tomar essa vacina, a sensação é que a gente já está iniciando, os pais falam isso, né? Mas minha filha tem 9 anos, não é nem para saber em relação à questão da sexualidade. É um outro preconceito que tem, né? Exatamente. E na verdade, é só mais uma vacina do calendário. Eu digo que é tabu porque quando a gente vacina para hepatite B, ninguém questiona isso. Não. Poxa, mas por que está vacinando para hepatite B? Minha filha vai pegar hepatite? Por que está vacinando para varicela? Nunca mais a gente viu catapora. Então, enfim, é um tabu porque tem a parte sexual no meio, não é? E veja bem, eu acredito que seja muito mais comum para as meninas, ou para homens, enfim, para pessoas em geral, terem relações sexuais no seu futuro, do que hoje entrar em contato, por exemplo, com um paciente com catapora ou varicela. Então, como eu disse, as pessoas ainda têm um preconceito por esse tabu. Então, esse tabu tem que ser colocado abaixo pela saúde da população. Um dado muito interessante, a gente sabe que no Brasil, câncer de colo de útero ainda é a 3ª causa de morte nas mulheres. E nos países desenvolvidos ela é a 4ª causa. Quando a gente fala em 3ª e 4ª, parece, então não é tão grande a diferença assim. O problema é que a 5ª é um câncer extremamente raro. Então, a gente precisa trabalhar com isso porque é um câncer praticamente 100% evitável. Então, é muito triste ver uma mulher ter um câncer desse por desinformação, por falta de preventivo, por falta de vacina. E é só a vacina que previne? Aí que tá. Na verdade, a vacina é a novidade, né? Principalmente no Brasil. A gente sabe que os exames preventivos, Papa Nicolau, né? Que toda mulher em idade que já teve início da idade sexual ou que já teve algum tipo de relação sexual deve fazer. Né? Então, no SUS, isso é preconizado fazer anualmente quando tem 2 anos sem nada, sem nenhum tipo de alteração, isso se estende para 3 anos. A gente sabe que no ambiente privado isso acaba sendo anual para a grande maioria das mulheres, mas com este preventivo já se consegue eliminar praticamente 100% dos cânceres de colo de útero. Então, assim, é uma doença muito evitável. E é uma doença grave, é um câncer. Né? Então, é uma coisa que precisa ser estimulada nas mulheres, que precisa ser conversado com as filhas, com as crianças. E muitas vezes isso não é. A gente tem meninas que às vezes começam a atividade sexual muito cedo, né? E a gente tem que perder um pouco, parar de fazer um pouco esse juízo de valor e avaliar a saúde dessa criança, ou dessa menina, ou dessa adolescente, enfim.
chamem do que quiser, desse ser humano, na verdade, né? Porque se a gente ficar com essa trava, essa menina não vai ao ginecologista, essa menina não vai ao médico, ela não vai fazer preventivo nunca. E aí a gente vai acabar colhendo aí uma doença gravíssima. Existe um preconceito mesmo, né? Porque uma criança, ou pré-adolescente de 9 anos, eu sei disso porque eu estava discutindo isso com uma paciente, né? Que a filha dela estava apresentando alguns sintomas. Eu falei assim, você já falou com a sua filha sobre sexualidade? Você já falou com a sua filha sobre menstruação? E ela falou assim, não, ela é muita criança ainda. Eu falei, não, ela não é mais uma criança. Ela é uma adolescente, e isso que tem que passar principalmente para as mães, né? Que é o primeiro passo, falar sobre a sexualidade, é o primeiro passo, falar sobre a menstruação. E aí sim entrar a questão da preocupação, né? De se cuidar, de se passar novamente. E quando manda para um ginecologista cedo, pelo amor de Deus, vai estragar minha filha, vai estragar minha filha. Ela não precisa disso, né? Não precisa disso. Então, como passar para essas mães, que eu acho que o foco agora está muito mais, HPV, muito mais para a orientação dessas mães, de como tem que falar com essas crianças dessa vacina, desses cuidados, né? Qual seria o foco principal? Eu acredito que o foco principal é, primeiro, perder o tabu, colocar a vacina como sendo mais uma vacina. Então, não é uma vacina especial, uma vacina que fica separada das outras, é mais uma vacina para incorporar o calendário daquela criança, que evita uma doença grave. Essa coisa sexual é uma coisa muito... Graças a Deus, isso se perdeu um pouco, né? Eu estava conversando com a minha mãe outro dia, ela lembrou que quando... Na época dela se menstruava, os irmãos não podiam saber, tinha que ser escondido, né? Era uma coisa extremamente, como se fosse vergonhoso, né? Uma coisa completamente fisiológica, uma coisa completamente natural. Hoje ainda, graças a Deus, isso se perdeu, né? A minha filha, eu tenho uma filha de 12 para 13 anos, ela menstruou há pouco, e isso foi tratado de uma forma, graças a Deus, muito natural, né? Então, assim, eu acho que isso está melhorando, mas o quão mais natural a gente puder tratar disso com essas crianças, adolescentes, é o ideal. Como se trata, por exemplo, pai, eu vou ao cinema. Pai, eu menstruei. Ok. Ou mãe, né? Enfim, falando de pai porque eu me coloco na situação. Eu acho que tem que ser desta forma. E não é banalizar o processo, pelo amor de Deus. É dando a devida importância. E dar a devida importância, eu acredito que seja estar aberto à conversa. Também não acho que tenha que ser assim, não, senta aí, filha, vamos conversar sobre a menstruação. Não, veja bem, isso não é um assunto de tabu, não é um assunto de... não é um papo-cabeça, né? É uma coisa que tem que ser natural, é uma coisa que acontece, né? Olha, eu desfraudei, olha, eu comi chocolate a primeira vez, eu bebi um copo de cerveja uma vez e eu menstruei, né? Então, assim, eu acho que são coisas que tem que ser conversadas em família, tem que ser conversadas de uma forma bem aberta entre as amigas, entre os amigos, enfim. A escola poderia ajudar nisso? Eu acho que, sem dúvida, eu acho que as escolas já melhoraram muito nisso. Pode, do ponto de vista de informação. Então, na minha época de escola, isso já existia, essa educação sexual, que eu acho que não existia na época da minha mãe, por exemplo. Eu acho que isso já evoluiu muito. Eu acho que os meios das amizades também evoluíram nesse aspecto. Mas a gente não pode esquecer que a base da família é pai e mãe em casa. Então, se a gente, dentro da nossa casa, não está aberto à discussão, a escola não corrige o que a gente não faz. Isso ela ajuda, aí. Mas ela não corrige o que a gente não faz. Que é por isso que eu ia te perguntar, porque muitas vezes existe família que deixa para a escola cuidar e não para, sabe, lidar com a situação como se fosse normal, como se fosse, sabe, uma coisa natural da vida, né? E é essa a importância. Então, quer dizer, a família é muito mais importante do que a escola nesse sentido. Sem dúvida. Ela ajuda, mas a família é fundamental. É isso. Realmente, e eu diria o seguinte, até exemplificando essa situação do relacionamento na família, né? Eu tive, a felicidade, né, de tanto o meu filho, né, quanto a minha filha, as respectivas primeiras relações sexuais que tiveram, ou a primeira, vieram me contar. Isso é excelente. Então, eu senti, e para vocês terem uma ideia, a minha filha me contou, nós estávamos em plena Praça da Liberdade,
Então ela parou e falou, pai, tem uma coisa para te falar, então me fala. Ela, quando me contou, eu peguei, e aí, foi tudo bem? Ela falou, foi. Aí eu peguei, dei um abraço nela, ela me abraçou, etc, tal. E dentro dessa colocação que o senhor está fazendo, que é exatamente a questão da naturalidade. Quer dizer, então são determinadas situações que são extremamente importantes e que, de repente, trata-se como não quero saber, não quero envolvimento nisso, e obviamente que isso acaba criando um distanciamento que só é prejudicial. Mas eu queria, adentrando no que nós começamos a falar aqui, e que por provocação da professora Marlene, quer dizer, exatamente a questão deste relacionamento médico e paciente. Nós sabemos o tão grave é a questão da doença em si. Tá? E a relação do médico com o paciente ou com a paciente, eu gostaria que o senhor desse um pouco de informação como que é essa interação de repente ter que dar a notícia que aquele paciente ou aquela paciente está com essa doença. E a partir daí, quer dizer, você não pode estar falando o começo, meio e fim. Porque se você falar o começo, meio e fim, você vai, obviamente, chegar num ponto que, de repente, a pessoa não tem estrutura para poder suportar tudo aquilo. Então, como é que o médico lida com essa questão? Acho que antes disso, desculpa, eu acho que tem uma coisa anterior, né? Primeiro é como é o primeiro contato com o médico, né? Que eu acho que isso é o mais difícil, né? Estabelecer um vínculo no primeiro contato. Porque a partir do momento desse estabelecimento desse vínculo, acho que fica mais fácil. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, né? Primeiro, quando a gente começa pegando o gancho da primeira pergunta da senhora, sobre por que eu escolhi, etc. Eu costumo dizer para eles que vocês me verão muito mais do que muitos dos seus familiares, né? Porque o vínculo, eu acabo vendo pacientes às vezes toda semana, né? E quantos familiares vocês veem toda semana? Talvez filhos, esposa, irmãos, muitas vezes não. Então esse vínculo acaba se tornando muito forte. Agora, aquela primeira vez em que o paciente chega, eu costumo dizer também que eu não sou a pessoa que o paciente gostaria de ver, né? Eu sou um oncologista. Quando o paciente chega a mim, ele já chega sem querer chegar, né? Quem quer chegar no oncologista, né? Então, eu acho que esse primeiro contato, ele costuma ser tenso, né? Obviamente, principalmente por parte do paciente, é uma coisa completamente nova. E uma coisa muito interessante a gente está falando de tabus. A gente estava falando do tabu sexual, agora a gente vai falar do tabu do câncer. Essa palavra câncer é uma palavra lotada de preconceitos e com uma carga extremamente pesada, né? E dentro desta palavra ou desta entidade existem vários tipos de câncer, né? E vários tipos de coisas, só que o paciente não sabe, o leigo não sabe disso. Então, eu costumo dar o seguinte exemplo, que é bem interessante. Quando alguém fala em câncer, alguém pensa num caixão e na morte. É isso que vem à cabeça, é esse link de ideias. Quando alguém fala virose, a maior parte das pessoas imagina você tendo uma diarreia, ou um resfriado, ou alguma coisa assim. Olha como é interessante isso. Ninguém pensa em HIV, ninguém pensa em hepatite, ninguém pensa em dengue, ninguém pensa em febre amarela, ninguém pensa em ebola, que são todas viroses. Agora, em câncer, ninguém pensa no câncer de pele, que é o mais comum e que é quase 90% curável. Então, o tabu é muito interessante, o paciente vem com esta carga. Respondendo agora o senhor, doutor Eli, essa abordagem, a gente tem que... Normalmente, o paciente vem com o acompanhante, e é importante que venha, e essa abordagem não tem jeito, ela é totalmente pessoal. E isso que o senhor falou, até quando falar, depende muito do paciente. Porque a gente tem que fazer diagnóstico, a gente tem que informar o diagnóstico e tem que colocar naquela caixinha qual o câncer daquele paciente e qual a expectativa. Então, o paciente vem achando que vai morrer. Um câncer de colo de útero, como a gente estava dizendo. Em estadios iniciais, esse câncer é totalmente curável, né? Então, esse é o tipo de... E quando você fala isso para o paciente, quando você aborda isso, começa a ter um tipo de conversa diferente.
No entanto, quando já está com câncer, aí vem a parte de falar sobre o tratamento e sobre essa jornada do paciente. Essa jornada é bem complicada, porque você não vai conseguir falar da jornada inteira naquele momento, porque é como se você estivesse ensinando o paciente chegar daqui até o Alasca em meia hora. Isso não vai funcionar. E aí vai depender muito do que o paciente vai querendo conversar, do que ele vai querendo saber. Claro que algumas coisas ele precisa saber. Você vai ter que voltar aqui tal dia, você vai ter que coletar o exame, você tem que fazer a parte pragmática. Mas muito, não dá para você dar todas as informações, não porque a gente não quer, mas é porque não vai adiantar. Não vai chegar tudo ao mesmo tempo. E vai fazer uma baita de uma confusão na cabeça. É muita informação. E é uma informação que ele não quer ouvir muitas vezes. É difícil. Então, é uma arte, na verdade, e é uma arte que às vezes a gente peca também. Né? Eu estou dizendo aqui que tem pacientes que a gente não consegue. A gente não consegue essa empatia, essa interação. E tem outros que a gente consegue uma super empatia e interação. Você falou que o paciente tem que procurar, assim que ele já sabe que ele tem um câncer, tem que te procurar, né? Sim. Será que ele vai procurar? Qual é o momento que ele decide te procurar? É imediato ao diagnóstico primário? Claro que os pacientes que chegam a mim já chegaram, né? Então, eu tenho esse viés. Mas, normalmente, os pacientes com uma doença, como é uma doença muito que tem um peso muito grande, como a gente estava dizendo, normalmente eles procuram. Porque o medo é muito grande. Outra coisa que você falou também, que é mais fácil, porque como eles precisam, né, de você, ele consegue se abrir um pouquinho mais. Mas tem alguns realmente que tenta, não é que tenta, ele nega, né? Ele nega muitas vezes a doença que ele tem, então se torna muito mais difícil para um tratamento. As negações, e a gente consegue conversar muito sobre negação, elas são, às vezes, totais, às vezes parciais, às vezes para alguns itens. Então, normalmente ele sabe que tem que tratar. Às vezes ele tenta negar a gravidade daquilo, não é? Tenta negar o tamanho daquilo. E aí, a gente precisa ir, obviamente, não mentindo para o paciente, mas tentando dar o tempo necessário para que ele administre isso dentro dele, sem, obviamente, prejudicar tratamento e evolução, né? Então, a gente vai tocando o tratamento, né? Não, então, o senhor tem que... Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, para os meus pacientes, tem tanta coisa acontecendo, terceiriza. Sabe quando você tem um monte de coisa para fazer em casa e você contrata essa pessoa? Terceiriza. Terceiriza comigo, neste momento, o teu cuidado e vai amadurecendo e vai perguntando. Porque se a gente quiser dar conta de tudo, na gente mesmo, sem falar de câncer, dar conta de tudo na vida a gente já não consegue. De uma informação dessa, receber um diagnóstico de câncer, ninguém está preparado. Eu costumo dizer para os pacientes o seguinte, você está preparado para, sei lá, perder um casamento, você está preparado para perder um emprego, você está preparado, enfim, você está preparado para diversas coisas na vida, por piores que elas sejam. Mas receber um diagnóstico de câncer, ninguém está preparado. Eu nunca vi alguém preparado para isso, sinceramente. E a palavra, né, câncer dá medo. Exatamente. Aquilo que o Dr. Manuel falou, realmente essa palavra câncer, hoje é um pouco mais comum se discutir, falar, mas em épocas passadas as coisas realmente não eram abertas dessa maneira e as pessoas tinham até medo de falar a palavra, né? Então, isso realmente é algo que eu diria, quer dizer, e se o senhor tem alguma condição de poder dizer no que diz respeito às pessoas quererem ou não quererem que outras pessoas saibam que ela está com aquele diagnóstico. Também acredito que é uma outra situação complicada, além do tratamento propriamente dito. Isso acontece muito em pacientes com câncer de mama, né? Que é extremamente prevalente na população. Isso sim acontece muito. É como se o paciente com câncer se sentisse, se a gente falar aí
de épocas passadas do cristianismo, um leproso, né? Uma pessoa alheia à sociedade. Parece que a pessoa não consegue ou não pode mais se mostrar, aparecer, ir ao mercado ou fazer coisas habituais que ela fazia. E por que isso acontece? Primeiro, porque existe uma falta de conhecimento da maior parte das pessoas. Existe uma característica que eu costumo falar que é a característica do brasileiro, né? A característica do brasileiro... O paciente chega com uma peruca ou com um lenço, por exemplo, porque fez quimioterapia, a pessoa fica olhando e começa a perguntar sobre aquilo e aquilo vira um assunto. Eu costumo dizer que vira o assunto do restaurante, o assunto do boteco, o assunto do final de semana para falar daquela pessoa. Isso é extremamente desagradável. Tudo que a pessoa não quer falar é sobre o problema que ela está vivendo. Ou, pelo menos, ela tem que ter o direito de falar com quem ela quer. E existe isso. Então, a pessoa chega... Nossa, isso é muito... É tragicômico, na verdade, né? A pessoa vê alguém com câncer e, às vezes, a pessoa está ótima. Eu tenho pacientes que fazem quimioterapia que estão ótimas, estão fazendo de tudo, estão correndo no parque, estão perfeitas. E aí chega um familiar ou um amigo, amigos, hein? Familiares, pessoas que gostam da pessoa, e dizem, nossa, você está tão bem? Que coisa! Achei que você não ia estar tão bem. Veja bem, a pessoa está bem. O fato dela estar com câncer não significa dizer que ela tem que estar deitada numa cama agonizando. E a pessoa parece que cobra isso dela, né? Então, assim, é uma atitude que a gente tem que mudar. A gente precisa entender que o paciente com câncer, ele não tem que ser... Nossa, mas achei que você estava morrendo, porque eu conheço uma amiga que depois de 3 meses morreu. E essas conversas começam a acontecer. É uma falta de sensibilidade, de tato, incríveis, em que o paciente sente muito. Né? Exatamente. Eu quero citar o meu exemplo, que a minha esposa teve... ou está em tratamento do câncer de mama, e eu tomei uma iniciativa no momento dela começar a fazer a quimioterapia, até para dar um apoio, eu fiz uma surpresa para ela porque eu raspei minha cabeça, né? Ou seja, tirei todo o cabelo. E eu fui visitá-la careca. E, então, quando eu cheguei, que ela me viu, ela realmente não me reconheceu no primeiro momento. Depois, quando ela percebeu, né, quem era, aí ela, obviamente, começou a chorar, né? E eu pedi para ela, essa cena toda foi filmada, né? E eu pedi para ela se eu poderia divulgar aquilo. Ela prontamente concordou com aquilo, né? E por incrível que pareça, né, não sei se a palavra seria essa, por incrível, mas a rigor, a receptividade e as manifestações de apoio e de solidariedade foi realmente muito grande, tá? Eu diria que o objetivo não era esse, mas acabou refletindo para mim, tá, pelo gesto que eu fiz de ter cortado, raspado meu cabelo, tá, em solidariedade a ela, né? Então acredito que são determinadas situações e barreiras que vão superando, porque, a rigor, aquilo que é visto como um tabu, eu acho que realmente tem que ser desmistificado exatamente para poder ser encarado com uma certa normalidade. Então, isso vem ao encontro do que o Dr. Manuel está falando. Agora, eu perguntaria o seguinte, é lógico que cada organismo reage de uma forma com o tratamento, tanto a quimioterapia quanto a radioterapia. Agora, o que se percebe, lógico, no meu exemplo dentro de casa, é que realmente esse tratamento, ou seja, por exemplo, a quimioterapia, ela primeiro mata o paciente para depois matar a doença, porque realmente é uma situação muito agressiva, né? Agora, do ponto de vista de preparar psicologicamente, o senhor acha que o médico deve falar a respeito dessas consequências, ou esses esclarecimentos e esse conforto deve vir depois, de acordo com a reação que cada um tem? Então, algumas coisas. Eu acho que, em relação à quimioterapia,
eu acho que é extremamente importante que a paciente seja informada daquilo que ela possa vir a sentir do ponto de vista físico. Isso é uma informação técnica e ela tem direito de saber. Isso queima em todas as doenças de câncer, tipo HPV ou no câncer de colo, como câncer de mama. Cada tratamento, porque quando a gente fala quimioterapia, a gente fala, mais uma vez, de uma forma genérica. Eu costumo dizer o seguinte, se a gente entrar num site chamado BC Cancer, é um site canadense, na verdade, a gente coloca lá Drug Index, né? Index de drogas, e a gente pegar e colocar, vai de A a Z, são centenas e centenas de remédios que são genericamente chamados de quimioterapia. Então, e dentre esses remédios existem combinações entre eles. Ou seja, quimioterapia é um termo extremamente genérico. Então, existem efeitos colaterais para um tipo, para outro tipo, e mesmo dentro do câncer de mama, o espectro é enorme. Sim. Então, existem diferentes tipos de quimioterapia. Então, o oncologista, o técnico, né, eu vou chamar de técnico, precisa informar de forma técnica aqueles efeitos colaterais que são os mais comuns, e o objetivo disso não é assustar, é preparar. Então, é claro que a gente não vai pegar a bula e começar a colocar tudo. Se alguém aqui já abriu a bula da Novalgina e já leu a bula da Novalgina, não vai dar mais Novalgina nunca para o filho. E eu tomo Novalgina desde os meus 5 anos de idade, 4 anos de idade. Então, não é este o objetivo. O objetivo é aqueles efeitos colaterais que são mais comuns, a gente comenta e fala com o paciente até para que ele possa se preparar. Então, se tiver náusea, toma isso. Se tiver constipação, prisão de ventre, toma isso. Enfim, a gente tenta preparar dessa forma. É aquilo que você falou, né? Começar a quebrar os tabus, né? Os preconceitos que existem já há muito tempo. Apesar que nós conseguimos quebrar alguns, né? Porque antigamente não se falava para o paciente que ele tinha uma doença. Isso. Antigamente a família proibia, não quero saber. Eu acho que isso já se quebrou. Acho que a família, tanto a família como o paciente sabe, e aí tem esse tabu da quimioterapia é muito importante, porque é um tabu enorme. E é um tabu enorme, uma coisa, e assim, cada paciente reage de uma forma. Claro, existem aqueles efeitos colaterais que são muito mais frequentes. Então, a fadiga, boa parte deles vai sentir. A queda de cabelo, que é uma coisa extremamente sensível, como o doutor Eli notou. E assim, eu dou parabéns a ele pelo ato, porque falando um pouco de cabelo, e é uma coisa muito interessante de ser falada, que pouca gente nota, e boa parte dos maridos não tem essa sensibilidade. Então, talvez aqui para informar no podcast, e não é falando mal de marido nenhum, eu sou um marido, então assim, é muito importante. A pior coisa que se fala para uma mulher que faz quimioterapia, que cai o cabelo, relaxa, cresce de novo. A pior coisa que se fala é isso, porque ela não está preocupada com o que vai crescer ou não, ela sabe que vai crescer. Está preocupada com aqui e agora. E por que ela está preocupada? Porque o cabelo para a mulher é totalmente diferente do cabelo para o homem. Eu costumo dizer assim para os maridos, o teu cabelo, quantas vezes você mexeu? Quanto muito, 2 ou 3, passou na faculdade e raspou. Aí depois, o tempo passou, ficou com as entradas, ficou um pouco mais careca. Eventualmente, uma coisa ou outra foi feita. A mulher, se eu perguntar quantas vezes ela mexeu nos últimos 3 meses, talvez ela nem lembre quantas. E por que isso? Porque não é estética. Muita gente confunde com estética. Isso é imagem pessoal da mulher. A mulher vai para um casamento, ela mexe no cabelo. Ela vai para a praia, ela mexe no cabelo. Ela vai para uma maternidade, ela mexe no cabelo. Ela acorda, ela mexe no cabelo. Ela sai no elevador, ela olha para ver o cabelo. Então, ela não se reconhece quando ela está careca. Isso é muito difícil. Você olhar no espelho e não se reconhecer é muito duro. É a perda da identidade da mulher. Para o homem, não é que para o homem pouco importa, mas importa muito menos. Porque boa parte dos homens vai ficar careca mesmo. Entendeu? No decorrer da sua vida. E já viu o pai careca, já viu o irmão careca, o amigo careca. Então, assim, é uma coisa muito menos impactante. Agora, para a mulher é muito... E a gente precisa saber disso. Porque falar vai crescer... É péssimo. É péssimo. É porque mexe com a identidade mesmo, né? Da representação feminina, a questão do cabelo. E essa identidade é o que dói, né? Essa identidade é que mexe com todo o lado emocional da pessoa. A pessoa estremece nisso, porque é como se não fosse reconhecida pelas outras pessoas também. Então, isso acaba com ela mesmo, né?
Bem, eu tenho um outro questionamento a fazer, que é o seguinte. É evidente que existem o câncer falado de maneira genérica, mas cada câncer é poderia dizer assim, uma doença. Exatamente. Tá? E, consequentemente, o tratamento também é diferenciado. Exatamente. De acordo com cada um deles. Isso. Totalmente. Então, vamos só falar de câncer de mama para simplificar, né? Porque dentro do câncer de mama tem mulheres que vão receber quimioterapia que cai cabelo. Tem mulheres que vão receber quimioterapia que pode ou não cair cabelo a depender de uma touca que hoje a gente consegue usar. Tem mulheres que não receberão quimioterapia, que receberão um comprimido para tomar. Tem mulheres que não receberão absolutamente nada, só vai operar. E tem mulheres que nem vão operar e só vão receber tratamento sistêmico, que a gente chama, né? Ou quimioterapia ou remédio via oral. Então, dentro dessa gama toda, por que é importante a informação? Porque, às vezes, as pacientes trocam figurinhas. E o leigo troca figurinhas. E não que essas figurinhas não possam ser trocadas. O problema é que, às vezes, essas figurinhas atrapalham a paciente. Porque, mas eu tive que fazer quimioterapia, você não teve, por quê? E parece que isso agride algumas mulheres. Isso é muito complicado, porque tal pessoa fez o PET-CT, mas eu não fiz, o senhor não pediu. Então é sempre muito importante esse contato próximo com o médico, porque hoje em dia a gente tem uma quantidade de informações na internet, inteligência artificial, WhatsApp, enfim. A gente tem uma quantidade enorme de informações. Só que a gente tem cada vez menos filtro para essas informações, né? Então eu costumo dizer o seguinte para meus pacientes. Se eu abrir, eu falo com pacientes mulheres, né? A senhora deixaria eu fazer a unha da senhora? Ela olha para mim, na hora ela responde não. E é uma resposta super correta. Não interessa que eu fiz 6 anos de medicina, 5 anos de residência. Não interessa. O que interessa é que eu nunca fiz uma unha na minha vida. Então, para todas essas informações, quem trata câncer é um oncologista e ela tem que tirar essas dúvidas com o seu médico, porque ela vai ler e isso vai ficar uma confusão na cabeça dela, porque, com todo o respeito a fazer unhas, eu não sei, tá? E eu acho que eu não pretendo saber, mas assim, tratar câncer não é mais fácil. Então a gente precisa sempre ter essa abertura para a informação, porque muita gente vai chegar dando palpite e conversando sobre. Então é sempre muito importante esse contato de esclarecimento. Fundamental isso que o senhor falou, porque realmente as pessoas pensam que todos são iguais, que todos os tratamentos são iguais e que todas vão passar pelo mesmo processo. Doutor Manuel, outro questionamento, e que também tivemos o exemplo em função da minha esposa. Veja só, se de repente, falando do câncer de mama, tá? Se de repente tem-se ciência que aquela doença ela vai evoluir, terá de repente chegar a um ponto de se fazer uma cirurgia. Agora, o senhor acha correto a pessoa de repente, por uma questão de prevenção, ela querer fazer ou sugerir para ela e que ela retire totalmente as mamas e possa colocar uma prótese, por exemplo? Excelente pergunta, e é uma pergunta que eu acho que a informação é necessária. Então, primeiro ponto. A mastectomia bilateral, que é a retirada das 2 mamas, ela tem uma indicação precisa. Tá? Ela não é uma decisão tomada de forma nem sozinha a paciente e nem sozinho o mastologista ou o oncologista, né? Existe uma indicação para que isso seja feito. A mastectomia bilateral ela é realizada para aquelas mulheres em que tem um risco aumentado de câncer de mama para ter novos cânceres e que normalmente estão associados a alterações genéticas, né? Ou hereditárias. Existem alguns genes que predispõem a esse tipo de aumento de risco, os mais famosos, os BRCAs 1 e 2, mas existem outros. E essa avaliação genética ela precisa ser realizada para que isso seja indicado para a paciente. Muitos pacientes vêm, óbvio, eles acabaram de receber um diagnóstico terrível. Doutor, pelo amor de Deus, arranca essa mama porque eu não quero mais passar por isso na minha vida.
Isso é muito natural, né? É a mesma coisa que você ter passado por uma guerra e não querer nunca mais voltar para aquele lugar, né? Então, assim, é esse trauma que acontece. Mas é sempre muito importante explicar para essa mulher, primeiro, que em não tendo indicação, isso é péssimo para ela, tá? Porque outra coisa que mexe muito com a autoestima da mulher são as mamas. E uma coisa que muito pouca gente fala é que essa coisa de tirar as mamas e colocar outras, colocar prótese, não é tão simples quando se faz mastectomia. As mamas, a plástica da mama que se faz com uma mama saudável é totalmente diferente de uma plástica que se faz quando você faz uma cirurgia oncológica da mama. Não fica igual, tá? Então, assim, muita gente tem essa ideia que, poxa, é só tirar uma mama e colocar outra, vai ficar maravilhosa, né? Porque tem a ideia das mamas ou das próteses que se colocam em mamas rígidas, que ficam muito bonitas realmente, né? A gente tem vários exemplos. Mas essa paciente que tirou as 2 mamas, uma cirurgia feita de forma correta, é difícil. Às vezes tem que fazer 3, 4 cirurgias, às vezes não dá certo, às vezes tem uma recusa de prótese. Enfim, é muito mais complexo e complicado. Então, isso é muito importante ser abordado, porque é totalmente diferente. Totalmente. Entendi. Quer dizer, não pode ir por esse suposto atalho, achando que vai ficar resolvido o problema. Eu acho que a gente, às vezes, cria um problema. Cria um problema desnecessário. Isso que é importante saber. E essa ideia de que a prótese da mama nas mulheres que tiveram cirurgias oncológicas na mama não são iguais às próteses em mulheres que fazem uma cirurgia por estética, por exemplo. Não são. Entendi. Inclusive, tem cirurgião que não faz esse tipo de cirurgia. Né? Interessante isso. E eu tô falando isso pegando também como exemplo em casa, porque isso há 13 anos atrás, um cirurgião sugeriu isso para a minha esposa. Tá? Sugeriu não, determinou, até marcou a cirurgia. E quase que na semana da cirurgia, a gente recebeu uma outra indicação de um outro na verdade, cirurgião, né, de mama, de câncer, e ele colocou ou fez um diagnóstico totalmente diferente. Ele disse não. Se alguém disse isso, realmente eu posso dizer que está exagerado. Não vou dizer que ele está errado. Mas, na realidade, o que aconteceu? Aconteceu que passou-se 13 anos, agora que foi feita a cirurgia, e a cirurgia, que eu diria, tirando um nódulo. A mama continua intacta. Tá? Então, eu estou aproveitando isso para citar esse exemplo concreto e real, para dizer que não é também esse viés aí de tentar atravessar o caminho, não é a melhor situação dentro desse exemplo que eu estou dando. Isso deve ser uma coisa de moda, né? Porque a Angelina Jolie, né? Que ela retirou as 2 mamas, né? Para evitar um câncer, mas não falou o porquê, como você explicou. E aí as mulheres resolveram fazer tudo isso. Eu costumo dizer que as pessoas, e como eu sou uma pessoa, eu me incluo dentro dessas pessoas, né? O ser humano ele tem uma tendência de ouvir o que quer e uma grande tendência de não ouvir o que precisa ouvir muitas vezes. Então, a Angelina Jolie, ela é uma judia askenazi, então é um povo que tem já uma predisposição maior a ter alterações genéticas. Ela tinha, de fato, um gene que trazia para ela um aumento de risco. Então, ela tirou tanto a mama quanto os ovários. Então, a cirurgia para ela foi totalmente bem indicada. Isso. O grande problema é que as pessoas só veem a notícia, uma parte da notícia. Angelina Jolie, que é uma atriz, e tirou as 2 mamas. Vamos todo mundo tirar as mamas. Foi isso que aconteceu. Ela não gostou dessa ideia, com certeza. Poxa, ela é uma mulher, ela é uma mulher linda até hoje, né? Então, assim, você acha que é uma mulher linda que tem no corpo o seu cartão de visita, muitas vezes, ela é uma excelente atriz, considero ela uma excelente atriz do meu ponto de vista. Ela, de repente, tira as mamas, o ovário e vai ficar tudo bem? Não é assim. Ela, com certeza, deve ter sofrido esse diagnóstico. Só que a manchete mostra isso e aí vira moda.
É E é isso uma que pena. aconteceu. É uma Foi pena. muita gente, né? Eu soube de muita gente que foi por causa disso. Exatamente. E aí a gente encontra pessoas que tiram mesmo, né? Em termos financeiros, em termos de outra forma, sei lá. E tira. E para a mulher, muitas vezes, é assim, agora eu vou colocar um seio novo, né? Como você E falou. não é assim. E não é assim. Não é Não assim. é assim. Não é desse É jeito. perfeito isso. Então, Agora me diz, tá, nós estamos falando já do câncer já estabelecido de mamas. Como se previne esse câncer de mama? Existe alguma coisa para se fazer? Ou é só mamografia que se faz e vai se prevenindo? Ou tem alguma coisa que você falou da questão genética? Isso é real? Sempre quando tem alguém da família que teve, uma mulher que teve, vó, mãe, é real? vamos lá. Então, Vamos lá. é mais uma dúvida muito comum e é muito importante ponderar. Então, vamos lá. Primeiro dado importante é que uma em cada 8 mulheres vai ter câncer no mundo. Isso é muito alto. Então, se a gente tiver na nossa família lá, numa reuniãozinha de 30 pessoas, a gente pode ter 2 a 3 mulheres daquela reunião, se tiverem 30, ali vão ter câncer de forma ao acaso, aleatória, sem relação com hereditariedade. Esse é o primeiro ponto. 85% dos cânceres de mama, eles são ao acaso, acontecem porque acontecem. Então esse é o primeiro dado. A grande maioria dos cânceres de mama acontecem porque acontecem. Existe uma explicação, uma tumorogênese, por que o câncer acontece, enfim. Mas 15 a 20% só, mais para 15 do que para 20, tem um fator hereditário, tá? Então, a minoria das pacientes acaba tendo um risco aumentado de câncer por hereditariedade ou por alguma alteração gênica, cromossômica, ou que nasceu com ela. Vamos falar dessa forma. Os outros 85% é o acaso. Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente pega fatores de risco para câncer de mama, o hereditário é um deles, mas ele é pequeno, 15%. Existem outros fatores de risco que a gente consegue evitar. Então, por exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, estilo de vida. Então, obesidade é um fator de risco para câncer de mama. Falta de atividade física é um fator de risco para câncer de mama. Uso excessivo de hormônios ou terapia de hormonoterapia para evitar, né, os anticoncepcionais. É controverso, mas aparentemente é um outro risco para câncer de mama. Mulheres que tiveram poucos filhos, o que é cada vez mais comum, é um outro risco para câncer de mama. Eu estou falando vários riscos aqui, mas o mais importante é entender o que é risco. A gente trabalha todos os dias da nossa vida de forma intuitiva calculando o risco, só que a gente não percebe. Quando a gente sai na rua, vale a pena sair hoje para ir trabalhar? Normalmente vale. Você entra no seu carro, você vai trabalhar, vai pegar um trânsito aqui, um trânsito ali, o farol vermelho, talvez dê uma chuva. Digamos que a gente esteja na faixa de Gaza. Vale a pena sair hoje para trabalhar? Depende. Se tiver tendo bombardeiro, eu acho que não. O tempo todo a gente está calculando riscos. Em câncer e na saúde é a mesma coisa. Então, o fato de ter um risco aumentado não significa que essa mulher terá o problema. Exemplo. Mas a mulher que é obesa. Toda mulher obesa vai ter câncer de mama? Não, a gente conhece várias que não tem. Então a mulher magrinha, que se cuida, que malha, que come bem, que dorme bem, que é perfeita, não vai ter? Pode ter também. Né? Então assim, agora, o fato disso acontecer não significa dizer que aquilo que a gente possa fazer não deva ser feito. Quando a gente viaja daqui para Campinas, por exemplo, se você entra dentro do seu carro, o que você faz para diminuir risco? Você coloca o cinto, você tenta ter dormido bem na noite anterior, você não bebe antes de entrar no carro. Todos esses fatores você faz para diminuir o risco para que você chegue a Campinas em segurança. É certeza que chegará a Campinas em segurança? Não é. Aquele cara que bebeu, não dormiu bem, não faz revisão no carro faz 5 anos, o pneu está careca. É certeza que ele não chega em Campinas? Um monte de gente faz isso e chega a Campinas. Isso não quer dizer que você não possa fazer várias coisas para diminuir o seu risco. E é o que a gente faz em câncer. Então, respondendo agora de forma mais sucinta, o câncer, ele tem várias formas de diminuir risco.
A hereditária a gente não pode ir muito contra, a gente nasceu com aquilo. Agora, quando a parte de mudança de estilo de vida, fazer atividade física, isso é comprovado, 150 minutos por semana diminui o risco de câncer de mama, em 30% é bastante. Não engordar, tentar comer, fazer uma dieta mais próxima da Mediterrânea, então com vegetais e verduras e etc. Isso tudo ajuda a gente a diminuir o risco. Tá? Mas é interessantíssima essa coisa de conceito de risco. Olha, eu estou assim, eu não fazia ideia que até a ginástica, até a atividade física ajudasse na diminuição. E durante quimioterapia, inclusive, pouca gente sabe. Durante a Fazer quimioterapia atividade também. física durante quimioterapia diminui efeito colateral de quimioterapia. Fala, voltando na química. Quando é a química, quando é rádio? Vamos lá, é uma diferença bem grande, na verdade. A radioterapia é um tratamento local. O que significa isso? Quando a gente faz, falando mais uma vez de câncer de mama, quando o cirurgião ele tira um quadrante, que é o que o doutor ali comentou, um pedacinho da mama, para tirar o tumor. Normalmente esse tratamento é complementado com a radioterapia. A radioterapia é um aparelho, como se fosse um aparelho de tomografia, em que aquela área em que foi retirado o tumor é irradiado. Tá? Ou seja, tem raios ali de radioterapia, que são raios gama, e eles são colocados ao redor daquele tumor para que pequenas células que eventualmente estejam lá sejam mortas. É um tratamento eminentemente local, ele é feito na mama, no caso do câncer de mama. A quimioterapia é um tratamento que a gente chama de sistêmico. O que é isso? Ele é dado na veia, ou via oral, enfim, e esse tratamento ele acaba percorrendo o seu sangue todo, e o objetivo dele, falando de uma forma bem simplória, é tentar eliminar células que estejam no resto do seu corpo. Então são tratamentos são complementares, mas são totalmente diferentes. E como são totalmente diferentes, as indicações também caminham de formas diferentes e paralelas. Uma coisa muito importante dizer é que, na evolução do câncer de mama, a gente vem cada vez mais tentando personalizar o tratamento. Então, antigamente a gente dava quimioterapia para todo mundo. Hoje, a gente consegue dar quimioterapia, não dar quimioterapia, na verdade, para uma grande quantidade de mulheres. Então, a gente tem hoje assinaturas genéticas, a gente tem riscos clínicos que a gente consegue abrir mão da quimioterapia para diversas mulheres. Isso é muito importante, porque você dar um tratamento que é tóxico para alguém que não precisa é horrível. Né? Então, assim, e esse conceito de que mais é sempre melhor, eu costumo dar outro exemplo, eu gosto muito de analogias. Né? Eu falo para o meu paciente o seguinte, olha só, se está chuviscando, é melhor você ter um guarda-chuva ou dois? É um, porque na hora que você coloca os dois um do lado do outro, a gotinha cai no meio. Então, quimioterapia tem que ser dada para quem precisa daquilo. Nem sempre o mais é o melhor. Não é? Então, assim, e esse conceito é muito importante de ser dito e cada vez mais a gente vem conseguindo personalizar. Isso sim eu chamo de medicina personalizada e não o que muita gente fala por aí. Isso sim é tentar respeitar a doença e a mulher e dar aquilo que ela realmente precisa. Doutor Manuel, como nós estamos seguramente podendo ser vistos e ouvidos tanto por quem tem conhecimento desse assunto, como também por leigos, eu então pergunto para o senhor o seguinte, qual é a diferença entre o oncologista, o mastologista e o cirurgião? Excelente, vamos lá. Isso é uma boa pergunta, porque a pergunta do senhor é a dúvida de muita gente, e que às vezes para nós, técnicos, é uma coisa que a gente nem comenta com o paciente, né? É a mesma coisa que eu perguntar para o senhor qual que é a diferença de um tributarista, de um trabalhista. Para mim, é tudo advogado, na verdade. Então, o mastologista é um cirurgião. O que ele faz? Ele opera a mama, de uma forma muito simples. A formação do mastologista qual é? Ele trilha o caminho da ginecologia e obstetrícia e se especializa em mastologia, ou seja, operar sua mama, ou eventualmente ele faz cirurgia oncológica e dentro da cirurgia oncológica opera a mama. O oncologista, ele é um clínico, ou seja, ele faz uma residência de clínica médica, ele não opera. Eu não operaria nem uma unha encravada comigo mesmo, né? Seria um desastre.
Então, o oncologista segue um outro caminho. Ele é um clínico que se especializa em oncologia. E ele, o que ele faz? Ele é que prescreve químio, ele acompanha o paciente, ele indica e faz esse rastreio de riscos, etc. O mastologista opera. Ponto. Estou sendo simplório, perdão aos meus colegas mastologistas. Eles são maravilhosos e, obviamente, entram no tratamento. Mas é assim, eu prescrevo químio e cuido da paciente desse ponto de vista sistêmico do que da indicação, e o mastologista opera com a indicação necessária. Ele é um cirurgião. Então, quem vai fazer a análise preliminar é o oncologista ou o mastologista? Depende para onde a paciente chega. O ideal é que os dois se conversem. Tá. Isso é muito importante. Em um serviço em que os dois se conversam, a Liliane foi tratada num excelente serviço que os dois se conversaram, isso é muito importante, porque, às vezes, claro que em tumores muito pequenos, em que aquilo é muito fácil de resolver, o mastologista vai lá, faz a cirurgia e acabou. Agora, existem alguns tumores em que é necessário a conversa entre os dois para saber se a químio vem antes, se a químio vem depois, se a gente consegue fazer um trabalho de diminuir o tumor e diminuir a cirurgia. Então, esse contato entre os dois profissionais é essencial e só ajuda o paciente. Ótimo. E a cura? Quando se é considerado cura e quando se tem recidiva? Vamos lá, então vamos aos conceitos de cura. A grande parte dos cânceres de mama hoje são curados ou curáveis, né? Então isso é muito importante que seja dito. A gente considera que um câncer de mama não é mais curável quando esse câncer de mama ele se tornou metastático, via de regra. O que é metástase, o que é ser metastático? Saiu da mama e foi para outro órgão, osso, fígado, cérebro, pulmão, tá? Esse tipo de câncer é considerado um câncer que tem controle, mas ele não é mais curável, via de regra. Tudo em medicina tem exceção, mas via de regra. Os curáveis são aqueles cânceres localizados, como o doutor ele comentou da esposa dele, que existem na mama, não se espalhou para o resto do corpo, ou não conseguimos ver se espalhou ou não, e isso é retirado e tratado. Quando a gente pode dizer para uma mulher que ela está curada, eu costumo, na verdade, imitar o meu chefe, que ele falava isso para todas as pacientes. Alguns cânceres de mama, eles são extremamente traiçoeiros, então, mesmo depois que você retira e faz todo o tratamento, o oncologista passa a seguir essa paciente. Por quanto tempo? Dependendo do câncer de mama, a gente segue isso para o resto da vida da mulher, porque existem recidivas tardias com 10, 15, 20 anos. É isso que... Então, esse meu chefe, que é um grande mestre, inclusive, ele dizia o seguinte para as pacientes: espero que nós dois envelheçamos juntos e que daqui a muitos anos a senhora venha com diversos exames totalmente negativos e que a gente possa envelhecer e se aposentar junto. Então, esse é o relacionamento do paciente com o médico. Eles vão envelhecer juntos, se Deus quiser, né? Porque isso quer dizer que ela não teve nenhum tipo de recidivo, mas ela é seguida pelo resto da vida. A recidiva pode ser um outro tipo de câncer, não o mesmo que foi diagnosticado primeiro. A recidiva, o conceito de recidiva é aquele mesmo câncer que retorna. E essa recidiva ela pode ser local, ou seja, um câncer de mama que se recidiva na mama, ele é uma recidiva local, porque está dentro da mama. Uma recidiva que vem à distância, por exemplo, aquele mesmo câncer que recidivou, por exemplo, com uma doença óssea. É uma recidiva daquele câncer, mas já no osso. Entendi. Então, isso também é uma recidiva. E a gente tem uma outra entidade que é o que a gente chama de segundo primário. A paciente teve um tipo de câncer e está tendo um outro tipo de câncer agora. É isso que eu queria saber. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas outro tipo. Necessariamente não é recidiva. Aí não é uma recidiva. Não é recidiva, é um outro tipo de câncer. É um outro tipo de câncer. Mais uma vez, uma analogia, é como se o senhor tivesse tido um resfriado num ano e uma gripe no outro. Isso não é uma recidiva do resfriado que o senhor teve. Tá. É uma outra coisa, é um outro vírus. Bem, perfeito. Nós estamos exatamente há 1 hora falando, né, e nos instruindo. Nossa, muito bom. Bom estar aqui. Não, realmente, eu diria que superou minhas expectativas. E eu nem vi o tempo passar, na verdade. Pela sua forma simples de colocar
essas questões tão complexas e que realmente a gente só tem a agradecê-lo pelo seu deslocamento até aqui, Imagina. por estar participando aqui conosco, e que isso faz com que a nossa fábrica de mentes inquietas eleve ainda mais o seu conceito, né, em função dessa participação sua. Então, da minha parte, só tenho a agradecê-lo e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e seguramente outras oportunidades teremos de poder chamá-lo novamente. Nossa, foi muito bom. Também ultrapassou a minha expectativa, realmente. Acho que é isso. Ainda existe mais coisas, existe mais assuntos para a gente poder estar conversando sobre isso. Um assunto que realmente inquieta, né? E me inquieta como mulher também, mas me inquieta de todos os sentidos, de informação. Então, eu agradeço muito a sua participação. Muito obrigada. Eu, da minha parte, agradeço muito o convite, né? O Dr. Eli é um amigo, na verdade, então é um prazer participar desse podcast. Eu nem tinha ideia de que era tão rico, né? E, claro, eu adoro falar sobre o que eu faço, e novos convites estarei aqui com certeza, como eu disse, nem vi o tempo passar, e ainda tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa. Então fiquem super à vontade, gostei muito de estar aqui, e até a próxima. Até a Deus próxima. Muito obrigado, viu? E obrigado a vocês que terão a oportunidade de estar assistindo esse podcast, e que também possa dar um feedback, dar um retorno a respeito de tudo aquilo que foi ouvido e que também foi transmitido aqui pelo Dr. Manuel Cruz, que é oncologista no Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos vocês.